Olá, terceirão, tudo bem, meninos? Turma, hoje vamos dar continuidade ao assunto República Populista. Falaremos hoje sobre o governo do presidente Bossa Nova, sobre o presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Falaremos a respeito do plano de metas, por que o slogan 50 anos em 5. Também haveremos de falar a respeito do nacional desenvolvimentismo, a construção da nova capital, a cidade de Brasília, e sobre as eleições presidenciais de 1960, que fez com que o Brasil conhecesse um camarada para lá de Bagdá, para lá de excêntrico, Jânio Quadros. Então vem comigo, bora lá! Nós vimos na última aula a respeito das eleições de 1955, que foram umas eleições bastante complicadas. Não pelo pleito em si, não pelo processo de votação em si, mas o que aconteceu após a eleição de 55. Vimos que Juscelino Kubitschek, ele saiu candidato pelo PSD, Partido da Social Democracia, e ele teve o apoio do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que era o partido do finado Getúlio Vargas. O PTB ele indicou para a vice-presidência João Goulart. Nós temos que lembrar que naquela época, pela Constituição de 46, havia votação para presidente e votação para vice-presidente da República. Guardem bem esta informação. Havia votação para presidente e votação para vice-presidente. Então, às vezes, poderia acontecer apesar de você ter uma chapa, presidente e vice, não serem eleitos o presidente e o vice da mesma chapa. Podia acontecer de ser eleito presidente o titular de uma chapa e ser eleito vice o de outra chapa. Tá certo? É o que iria acontecer justamente na eleição de 1960. Mas João Goulart ele era candidato a vice de Juscelino Kubitschek. E JK ele venceu as eleições derrotando Juarez Távora, que era o candidato da UDN, da União Democrática Nacional de Direita, daquele jornalista Carlos Lacerda. Mas venceu com uma diferença muito estreita de vantagem, apenas de um pouco mais de 6% dos votos. E isso fez com que Lacerda pudesse questionar a legitimidade da eleição de JK. Tanto é que ele começou a pressionar a UDN para que pudesse fazer o questionamento do resultado da eleição junto ao Tribunal Superior Eleitoral e também junto ao Congresso Nacional através da instalação de uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Vimos também que isso não deu certo, mas gerou uma grave crise institucional, porque nós tivemos a doença que acometeu o então presidente Café Filho, que ele teve que se licenciar e assumiu a presidência da República, o presidente da Câmara dos Deputados, Carlos Luiz, e Carlos Luiz ele decidiu não dar posse a Juscelino Kubitschek. Aí teve que entrar na briga o general Henrique Lott. Estão lembrados que eu passei para vocês um texto de uma reportagem da época, da capa do jornal O Globo, de 1955, falando a respeito justamente do golpe, do contragolpe de Lott, que ficou conhecido como golpe preventivo do ministro da Guerra, Henrique Lott. Lott ele conseguiu garantir o cumprimento da Constituição, mas de uma forma assim, bastante heterodoxa. De uma forma assim que não é usual, de uma forma ditatorial, por que não dizer? Pelo fato de que ele derrubou o presidente legítimo, Carlos Luiz, e colocou no lugar Nereu Ramos e impediu impediu o retorno de Café Filho, pressionando assim o Congresso Nacional a declarar o impeachment tanto de Carlos Luiz quanto de Café Filho. E Nereu Ramos, que era o vice-presidente do Senado, ele só assumiu a presidência com a garantia de que ele iria dar posse a Juscelino Kubitschek e a João Goulart nos cargos de presidente e vice-presidente da República. Aí vocês devem ter perguntado, mas professor, mas por que tanta resistência ao nome de JK? Eu disse na aula passada e vou repetir.
Com relação à questão do Juscelino, nenhum tipo de problema. O problema era justamente o nome de João Goulart, que já era visto pela direita como um comunista disfarçado de uma pessoa de centro. Então, no caso, havia uma forte resistência, até mesmo dentro dos grupos militares, ao nome de João Goulart, pela ligação que ele teve com o Getúlio Vargas e também o fato dele ter proposto, na época que ele foi ministro do Trabalho do governo Vargas, ele propôs o reajuste em 100% do salário mínimo. E isso fez com que o empresariado nacional se votasse completamente contra Jango. Bem, Juscelino, ele assume a presidência. E a primeira atitude de Juscelino, de JK, como presidente da República, foi justamente lançar o seu chamado Plano de Metas. O slogan que foi adotado foi 50 anos em 5. Aí vocês podem falar, mas peraí, o governo dele foi de 5 anos? Não necessariamente. O governo ele foi de 4 anos, mas aí que foi de 31 de janeiro de 56 a 31 de janeiro de 1961. Naquela época, os presidentes eles tomavam posse no dia 31 de janeiro. Hoje, o presidente da República ele toma posse no dia 1º de janeiro. E aí, no caso, ele dizia que para cada ano de governo seria feito um avanço do país em 10 anos. O que demorou 50 anos, o que demoraria 50 anos para trazer o desenvolvimento do país, aconteceria em 5 anos de governo de JK. E ele trabalharia, o cerne do plano de metas seria justamente os fortes investimentos estatais em setores como energia, transporte, indústria pesada e alimentação. Também ele colocou a questão da educação. Só que nós vamos ver que alimentação e educação foram dois setores que receberam pouquíssimos investimentos do governo JK. Agora, mais de 95% dos recursos, dos investimentos estatais feitos durante os anos de Juscelino Kubitschek aconteceram na área de energia, na área de transporte e na área da indústria. Agora, por que isso, professor? Por que o investimento pesado do Estado nesses setores? Aí nós temos que entender o chamado nacional desenvolvimentismo. E eu coloquei aqui o conceito de nacional desenvolvimentismo. Pode passar. Que era justamente a teoria... A teoria econômica centrada no crescimento econômico baseado na industrialização e na infraestrutura, com forte intervenção do Estado em detrimento do desenvolvimento social. Então, o nacional desenvolvimentismo, ele trabalhava com a seguinte premissa. Ele trabalha com a ideia de que o país ele tem que investir fortemente na sua economia. O desenvolvimento ele só será possível através de uma mudança radical do perfil macroeconômico do país. Ao invés do país ele continuar sendo um país primário, que investe em atividades primárias, vocês já viram isso com o Karine em geografia, quais são as atividades primárias? É a agropecuária, tá certo? A agricultura e a pecuária que se constituem em atividades primárias. Atividades secundárias é justamente a indústria. E a atividade terciária refere-se justamente à questão de serviços. E a atividade quaternária, ela está relacionada à parte informacional. Tá certo? Então, no caso, na concepção nacional desenvolvimentista, o país ele deveria concentrar seus esforços justamente no setor secundário da economia, porque eles levavam em consideração o que havia acontecido na Inglaterra no século XVIII e também em países como Estados Unidos, Itália, Japão, os países da chamada industrialização clássica no século XIX. Por causa disso, eles consideravam que, por exemplo, para o Brasil ele se tornar um país de primeiro mundo, para se tornar um país desenvolvido, deveria existir um forte investimento no parque industrial, para que reduzisse, assim, a dependência da nossa economia em relação ao mercado externo, em relação justamente às indústrias que estavam localizadas em outros países.
Então, no caso, JK ele deu seguimento a um processo que foi iniciado ainda durante a Era Vargas, ainda nos anos 30 do século passado, quando Getúlio Vargas ele começa a mudar o perfil macroeconômico do nosso país, fazendo com que o Estado pudesse investir pesadamente no processo de industrialização. Vocês viram isso quando estudamos o governo Vargas, que, por exemplo, na época do Estado Novo, tivemos a construção da CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, que é uma indústria de base, porque ela fornece elementos e matérias-primas para outras indústrias, para os outros tipos de indústria. Foi durante o governo de Juscelino Kubitschek que nós tivemos a introdução da chamada indústria automobilística. Então, por exemplo, até 1956, todos os carros que circulavam em território brasileiro, eles eram importados. Lembrando que durante o século XIX, o principal meio de transporte do nosso país foi o meio de transporte ferroviário, que foi implementado durante o governo do imperador Dom Pedro II, através do pioneirismo de Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. As ferrovias elas prevaleceram no Brasil durante toda a segunda metade do século XIX. Já a partir do governo de Washington Luiz, o governo republicano de Washington Luiz, que foi já no final dos anos 20 do século passado, de 1926 a 1930, nós tivemos a introdução do sistema rodoviário. Foi quando Venceslau Braz, Washington Luiz, ele colocou como lema do seu governo que governar é construir estradas, é abrir estradas. Então, já a partir dali, já a partir de Washington Luiz, nós começamos a ter uma mudança com relação à questão do sistema viário, sistema de transportes do nosso país. Mas agora, Juscelino Kubitschek, ele abre as portas do Brasil para a recepção de investimento estrangeiro, que veio forte. Até porque o Estado ele assegurou instrumentos extremamente vantajosos para que investidores estrangeiros eles pudessem colocar o seu dinheiro, o seu recurso no país através das diversas obras de infraestrutura que começaram a pipocar no Brasil de norte a sul. Então o Brasil ele se transformou, terceira série, em um verdadeiro canteiro de obras de norte a sul, leste a oeste, através desse plano de metas. Então nós tivemos, por exemplo, a vinda da Volks alemã, foi instalada lá no estado de São Paulo. Tivemos a instalação também da GM, da General Motors dos Estados Unidos, também no estado de São Paulo. E aí depois outras indústrias automobilísticas foram também se achegando ao nosso país, se instalando sobretudo no Centro-Sul. Na verdade, durante todo esse período, até o final dos anos 80, todas as indústrias automobilísticas estavam instaladas no centro-sul do país, mais especificamente na região sudeste, e muito mais especificamente no estado de São Paulo. A descentralização da indústria automobilística seria um fenômeno que nós iríamos observar a partir da segunda metade da década de 90 do século passado, com a questão da guerra fiscal, etc., entre os estados, para poder atrair investimento estrangeiro e para poder absorver a mão de obra. Várias fábricas de automóveis passaram a se instalar fora do eixo Rio-São Paulo. Temos um exemplo, aqui na Bahia, que foi a instalação da fábrica da Ford, na região de Camaçari, que foi um trabalho intenso feito pelo então governador Paulo Souto, com o apoio do ex-governador da Bahia e, na época, senador Antônio Carlos Magalhães, o avô do atual prefeito de Salvador, Antônio Carlos Magalhães Neto, o ACM Neto. Tá certo? Vamos lá, seguindo. Pode passar. Nesse investimento de infraestrutura, tivemos investimento nos transportes com o objetivo de interligar e integrar o território nacional.
De acordo com a concepção nacional desenvolvimentista e de acordo com o pensamento do presidente Juscelino Kubitschek, era necessário, já que você estava fazendo um forte investimento no parque industrial, você precisava escoar essa produção. Professor, peraí, escoar a produção para onde? Olha, o Brasil estava se modernizando, estava se industrializando em passos extremamente rápidos, de uma forma muito acelerada. Mas isso não quer dizer que os produtos industrializados que estavam sendo fabricados no país, eles teriam como primeiro destino o mercado interno. Não, o primeiro destino seria o mercado externo. Então isso nos leva a concluir que por mais que o Brasil estivesse mudando o seu polo de setor primário para o setor secundário, mas ainda a nossa economia ela continuaria sendo uma economia exportadora. Ou seja, boa parte dos produtos que estavam sendo produzidos, gerados, fabricados no país, ainda teriam como destino final o mercado externo. A população brasileira ela continuaria ficando com as sobras, com os restos. E um dos motivos que fez com que a população ficasse justamente com o resto era justamente a questão da forte concentração de renda. Porque toda a renda, todo o dinheiro, todo o recurso, toda a riqueza que estava sendo gerada pelo país, graças a esse fortíssimo processo de industrialização, ele não foi dividido de forma igualitária na população brasileira. Ele ficou concentrado apenas nos donos dos meios de produção, dos grandes industriais, dos grandes empresários. A grande massa, os proletários, os trabalhadores, eles continuavam a ter os seus salários achatados, bem como com a perda de poder aquisitivo, provocado pela inflação, pelo aumento exagerado dos preços. Pode seguir. Já falei do investimento na indústria automobilística, que começou a fazer com que o sistema ferroviário do país entrasse em forte declínio. Tanto é que hoje nós temos, se a minha memória não estiver pregando peça neste momento, nós temos em torno de 22% da malha ferroviária que tínhamos na época do Império. Então, assim, por que nós perdemos tantos quilômetros, centenas de milhares de quilômetros de ferrovias? Justamente porque o nosso país ele preferiu investir no modal rodoviário do que no modal ferroviário. Tanto é que nós sentimos isso na pele quando aconteceu a greve dos caminhoneiros, há cerca de 2 anos atrás. Que aí vimos que o país ele parou, a economia parou a partir do momento que os caminhoneiros eles interromperam suas atividades. E por que o Brasil parou? O Brasil parou porque boa parte da riqueza do país ela é transportada através das rodovias, sobretudo através dos caminhões. Então, os produtos que chegam em suas mãos através dos supermercados, etc., eles vêm através das rodas dos caminhões. Se nós tivéssemos investido em ferrovias, nós não teríamos passado por esse tipo de situação. Sem contar que o sistema ferroviário, o modal ferroviário, ele é muito mais barato do que o modal ferroviário, ele é muito mais barato do que o modal rodoviário. A construção de usinas hidrelétricas para dar suporte ao aumento do consumo de energia com a ampliação do parque industrial. Então ele faz também um forte investimento na construção de diversas usinas hidrelétricas para poder justamente aumentar o fornecimento de energia devido à demanda que estava muito crescente por causa das novas fábricas de indústrias que estavam sendo instaladas no país. Até hoje, o maior consumidor de energia elétrica não é o consumidor residencial. Não sou eu nem você. Por mais que nós tenhamos as nossas casas com ar-condicionado, ventilador, com aparelhos eletrodomésticos, etc., mas o nosso consumo ele é ínfimo em relação à demanda que a indústria tem por energia elétrica. Então, para poder suprir essa demanda, se fez necessário investir pesadamente em relação à construção de novas usinas hidrelétricas.
Pode passar. E aí o resultado, meninos, foi algo surpreendente. Nunca na história desse país, lembrando o que um certo presidente gostava de falar, o Brasil ele registrou um crescimento industrial como foi registrado durante o governo Juscelino Kubitschek. A produção industrial ela registrou de forma média 80% de crescimento. Sabe que 80% de crescimento anual em média da produção industrial? E isso fez com que nós tivéssemos o crescimento do PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas geradas pelo país no decorrer do ano, durante o governo JK, um crescimento de 7%. Por exemplo, sabe qual é a previsão do PIB brasileiro para este ano? Você tem uma ideia? A previsão também é de 7%. Beleza, negativo. Tá certo? A previsão é uma retração de 7% no nosso produto interno bruto. E aí a segunda parte para mim, uma das partes mais importantes e que ficou no imaginário da população brasileira referente ao governo Juscelino Kubitschek foi justamente a construção da nova capital, a construção de Brasília. Prestem muita atenção. A capital do Brasil, a primeira capital do nosso país, foi a cidade de Salvador. Foi durante o período colonial. E aí vocês estão lembrados que quando foi encontrado ouro na região das Minas Gerais, houve a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, haja visto que o Rio de Janeiro estava mais perto da região da produção aurífera do que a capital da Bahia, do que a cidade de Salvador. Só que sempre houve uma preocupação pelo fato de que, como tanto Salvador quanto o Rio de Janeiro são cidades litorâneas, logo são cidades que ficam expostas a ataques estrangeiros. Então, no caso, desde a proclamação da nossa independência, houve uma preocupação em se transferir a capital do país para o interior. E aí, nessa transferência da capital para o interior, nós tivemos a primeira ideia que foi feita pelo patriarca da independência, José Bonifácio de Andrade Silva, que propôs ao imperador Dom Pedro I que pudesse transferir a capital para o interior e a nova capital teria o nome de Petrópolis, que significa a cidade de Pedro. Nem um pouco puxa-saco do chefe, nem um pouco puxa-saco do imperador. Bem, só que Dom Pedro não fez isso, nem Dom Pedro II também não fez. O Brasil entrou num período republicano e desde a primeira Constituição Republicana de 1891 ficou estabelecido que uma área do estado de Goiás seria destinada para a construção da nova capital. Essa área que foi delimitada, que passou a pertencer ao governo federal, ficou conhecido como Quadrilateral Cross, que é justamente a área onde hoje está localizado o Distrito Federal. E aí, mesmo assim, nenhum presidente da época da República Velha propôs a mudança da nova capital, nem Getúlio Vargas durante seus 15 anos de governo, nem Dutra, nem Vargas de novo, nem Café Filho propôs a transferência da nova capital. No ano de 55, quando aconteceu as eleições presidenciais, JK estava em campanha e, quando ele estava fazendo o comício, ele disse que iria cumprir a Constituição integralmente caso ele fosse eleito presidente da República. Até que, nesse momento, uma pessoa no meio da multidão chegou e perguntou assim: governador, porque ele era governador de Minas, governador, o senhor está prometendo que vai cumprir a Constituição integralmente? Aí JK disse: eu vou cumprir a Constituição ao pé da letra. Aí ele então falou o seguinte: então o senhor vai construir a nova capital, porque a Constituição, ela prevê, a Constituição de 46, ela prevê de que a nova capital deve ser construída no Quadrilateral Cross. Na hora, JK, no calor da emoção do comício que estava fazendo como candidato a presidente, ele chegou e disse: não, eu vou fazer isso. Se eu for eleito, se vocês me derem essa oportunidade, eu vou construir a nova capital. O que eu vou falar agora foi o que a saudosa dona Sara Kubitschek, a esposa do presidente JK, falou. Ela chegou e disse que JK, quando chegou em casa, ele pensou assim:
que foi que eu fiz? Se JK estivesse vivo nos nossos dias, ele ia falar assim, rapaz, entendeu? Que burrice é essa minha? Onde é que eu estava com a cabeça? Onde é que eu estava com a cabeça para poder fazer afirmar que iria construir uma nova capital? Com que dinheiro eu vou fazer isso? Mas aí a mãe de Juscelino chegou e disse que ele estava predestinado a fazer isso. Tanto é que JK ele chega para poder mostrar que o Brasil era um país novo, que era um país moderno, era um país que estava se desenvolvendo, caminhando rapidamente para deixar o grupo dos países do terceiro mundo, dos países subdesenvolvidos, para poder ter assento na mesa dos países desenvolvidos, como Estados Unidos, França, Inglaterra, Japão, etc., ele chegou e determinou a construção da nova capital. Agora, com que dinheiro? Ele começou a pedir dinheiro emprestado. Tá certo? O Brasil ele fez inúmeros empréstimos junto a bancos e instituições financeiras internacionais e também junto ao FMI, o Fundo Monetário Internacional, que é um órgão das Nações Unidas. E pagando juros altíssimos, mas houve uma febre em todo o território nacional de que a nova capital seria construída. Para construir a nova capital foi criada uma empresa estatal chamada Novacap, que coordenou o processo de construção. E o projeto da nova capital ela ficou a cargo do arquiteto Oscar Niemeyer. E Oscar Niemeyer ele trouxe inúmeras inovações. Trabalhando com concreto armado, etc. Foi uma coisa assim que foi extraordinário. As curvas e as formas que ele colocou, formas geométricas que ele colocou nos prédios de palácios da nova capital de Brasília, até hoje são coisas inspiradoras. Não existe nada igual em outros países do mundo. Tanto é que Brasília é considerada a capital, a capital modelo da humanidade, tá certo? O patrimônio cultural, melhor dizendo, patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. Além de Oscar Niemeyer, nós tivemos o urbanista Lúcio Costa, que também foi responsável pela construção da nova capital. Para trabalhar nessa construção, nós tivemos milhares de trabalhadores nordestinos que passaram a ir para o Centro-Oeste para poder construir a cidade de Brasília. Então, no caso, milhares de nordestinos eles foram para o Brasil Central, para o Centro-Oeste, participar do processo de construção da nova capital. Eles ficaram conhecidos pelo apelido de candangos. Agora, a promessa de JK era entregar a nova capital até o final do seu mandato. Gente, Brasília surgiu do nada, no meio do Cerrado goiano. Então toda uma infraestrutura teve que ser montada. E como o prazo era curto, imagine só você construir uma cidade. Não é construir um prédio, é construir uma cidade, e não seria qualquer cidade, seria a capital do Brasil, a capital do país, em apenas 4 anos. Então assim, foi um trabalho de engenharia, uma mobilização nacional nunca vista na história do nosso país. E agora, claro, que existe aquela máxima, a pressa é inimiga da perfeição. O resultado foi que centenas de trabalhadores que estavam no processo de construção de Brasília morreram vítimas de acidentes de trabalho. Caíram de andaimes, etc. E esses acidentes eles foram sendo colocados por debaixo do pano, para que nada pudesse ofuscar o brilho da construção da nova capital do país. E aí no dia 21 de abril de 1960, Juscelino Kubitschek ele inaugura oficialmente a nova capital do país, a cidade de Brasília.
Agora, diversas repartições públicas, elas começaram a ser transferidas do Rio de Janeiro para a nova capital. E o próprio presidente, ele passou a morar no Palácio da Alvorada, que se tornou a residência oficial da Presidência da República. Pela primeira vez na história do nosso país, o presidente moraria em um palácio que não seria o mesmo local de trabalho. Isso porque até JK, o Palácio do Catete, ele servia tanto como o local de trabalho do presidente, quanto sua residência oficial. Como, por exemplo, o que acontece nos Estados Unidos, a Casa Branca. A Casa Branca é o local onde o presidente dos Estados Unidos trabalha, mas também onde ele e sua família residem. Mas agora, aqui no Brasil, tem o Palácio do Planalto, que na verdade o nome do palácio não é Palácio do Planalto, o nome oficial é Palácio dos Despachos, tá certo? Mas que ficou popularmente conhecido como Palácio do Planalto. É onde o presidente trabalha. E o local onde o presidente mora com sua família é o Palácio da Alvorada. E o nome do prédio, que é a residência oficial do vice-presidente da República, é o Palácio do Jaburu. Tá certo? Seguindo. Agora, nós vamos para a parte final do governo Juscelino Kubitschek. Nós vimos que obras muito grandiosas, obras faraônicas foram feitas no nosso país, de norte a sul, de leste a oeste, seguindo o plano de metas que era baseado no nacional desenvolvimentismo. Tudo isso custou dinheiro, e boa parte desse recurso que foi utilizado para essas construções de rodovias, para a construção de usinas hidrelétricas e outras obras de infraestrutura vieram de empréstimos que o Brasil teve junto a bancos e instituições financeiras internacionais e também através de investimentos estrangeiros que foram feitos em nosso país. Isso fez com que a dívida externa brasileira ela quadruplicasse. Então, durante os 4 anos do governo de Juscelino Kubitschek, a nossa dívida externa ela aumentou multiplicada por 4. E esse endividamento externo do nosso país fez com que o governo ele tivesse pequena margem de manobra para que pudesse fazer investimentos, por exemplo, na área social. Então, Juscelino Kubitschek, além de limitação orçamentária, também teve a escolha do próprio governo de não investir em educação e não investir na parte de agricultura. Então, nós não tivemos construção de novas universidades ou de novas instituições de ensino a nível federal. Isso fez com que a população ela ficasse ainda mais ressentida, no sentido de que ela não estava percebendo nenhum tipo de amparo social por parte do governo. Na verdade, esse amparo social já não acontecia desde o governo Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi o último presidente que promoveu um amparo social junto à população. Café Filho e agora Juscelino Kubitschek não fizeram isso. E mais, nós tivemos um aumento da inflação, que é justamente o aumento exagerado dos preços cobrados ao consumidor. E o aumento da inflação corrói o chamado poder aquisitivo, terceirão. Aí vocês perguntam, mas professor, o que é poder aquisitivo? O poder aquisitivo é poder de compra. Então, assim, o salário que o indivíduo ele recebe, hoje em dia, a pessoa recebe R$ 1.048 de salário mínimo. Mas será que com os R$ 1.048 que você recebe de salário todo mês, você consegue comprar as mesmas coisas que você comprou no mês anterior? Então, assim, toda vez que aumenta a inflação e não há um reajuste do salário, você perde condições de poder adquirir os produtos. Então você fica limitado com relação à questão do seu poder de compra. E essa perda de poder aquisitivo, o achatamento salarial, que é justamente o fato do salário ele não ser reajustado a ponto de cobrir as perdas provocadas pela inflação, que é algo, terceira série, que estamos vivenciando hoje no nosso país. Tivemos reajuste para 1.048, mas o salário ele foi reajustado 2 vezes nesse ano,
foi reajustado primeiramente em janeiro e depois foi reajustado em fevereiro. Ele não foi suficiente para produzir o que os economistas chamam de ganho real. E o que seria, professor, o ganho real? O reajuste do salário mínimo ele teria que ser num percentual acima da inflação, para repor as perdas salariais provocadas pela inflação e garantir o chamado ganho real, o aumento real. A última vez que nós tivemos o aumento real no salário mínimo foi durante o governo de Dilma Rousseff. Então, o governo Dilma, foi no final do governo Dilma, na verdade foi salário mínimo de 2016, que havia sido fixado em 2015. Foi o salário mínimo de 2016 que foi o último salário que nós tivemos ganho real. De 2017 para cá, o salário ele chega a cobrir a inflação. Ou seja, o reajuste do salário mínimo ele leva em consideração apenas o percentual que o país teve de inflação oficial no ano anterior. Mas ele não leva em consideração a questão de cobrir a inflação e dar um pouco mais. Nós não temos ganho real desde 2017. E isso fez com que criasse um clima de insatisfação da população brasileira, o que resultaria justamente nas eleições de 1960. Pode passar. Aí. Na eleição de 1960. JK, ele lança como candidato à presidência da República aquele que havia sido o fiador da sua presidência, que foi o general Henrique Lott, que foi ministro da Guerra, que fez aquele golpe preventivo, que derrubou Carlos Luz e derrubou Café Filho, assegurando a posse de Juscelino em janeiro de 56. Então ele lança Henrique Lott, que estava afiliado ao PSD, e como candidato a vice é lançado o então vice-presidente da República, João Goulart. É interessante que naquela época o vice-presidente ele podia se candidatar à reeleição, mas o presidente não podia ser candidato à reeleição. Por isso que Jango ele se candidatou novamente à vice-presidência da República e JK não pôde se candidatar a mais um novo mandato. Do lado da oposição, nós tivemos, a UDN ela não conseguiu pensar um nome do próprio grupo para a presidência e passou a apoiar o nome do ex-governador de São Paulo, Jânio Quadros, que era afiliado ao PTN. Meninos, Jânio Quadros era um cara extremamente excêntrico. Ele era populista raiz. Aí você fala assim, mas como assim populista raiz? Ele conseguia passar por uma transformação, por uma metamorfose à la Raul Seixas. Ele era intelectual, professor de língua portuguesa, advogado, professor universitário, diga-se de passagem, falava muito difícil. Agora, quando ele chegava no meio do povo, ele vestia um personagem. E aí, nesse vestir personagem, ele começava a falar errado. Porque, segundo ele, era a forma como o povo se comunicava. E ele queria ser retratado não como intelectual, mas ele queria ser visto como gente do povo, gente como a gente. E aí, meninos, era um camarada folclórico. Porque ele fazia assim, na hora que ele ia para o comício, ele estava todo arrumado, aí ele pegava, bagunçava o próprio cabelo, fazia questão de botar farelo de pão em cima dos ombros para dizer que estava com caspa, e pegava um pão com mortadela, enfiava no bolso, e aí entrava, entendeu, dizendo que era o trabalhador. E aí ele ficava comendo pão com mortadela na frente de todo mundo, e a galera, gente, ela ia ao delírio. E o jingle da campanha de Jânio Quadros é muito interessante. Eu vou até mostrar para vocês esse jingle, tá certo? Que é o varre, varre, vassourinha. Varre, 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 vassourinha. Varre a corrupção. Tá certo? Então, porque ele dizia que a corrupção tinha se alastrado no país graças ao governo Juscelino Kubitschek. E ele era o único que teria condições
de acabar com a corrupção no nosso país. E com isso, meninos, e como candidato a vice, tivemos o economista Milton Campos, da UDN. Só que o povo não se simpatizava com Henrique Lott, chamava ele de alemão, porque ele parecia mesmo um alemão nazista, era um loiro alto pra caramba, com os olhos azuis bem claros, e chamavam ele de alemão por causa disso, e não viam carisma em Lott. E aí, resultado, eles chegavam e diziam, para presidente da República nós vamos apoiar Jânio Quadros. Mas nós não queremos o vice de Jânio, nós não queremos o economista Milton Campos. E aí eles, naquela época, como você podia votar? Você tinha eleições diferentes, uma para presidente e para vice, e aí poderia correr o risco de você votar do candidato a presidente de uma chapa e vice da outra. Eles gostavam muito de Jango, porque lembrava justamente Getúlio Vargas. E aí começou a surgir a chapa Janjan, Jânio e Jango. E foi justamente a chapa Janjan que venceu as eleições presidenciais de 1960. E ao contrário do que havia acontecido com o JK, Jânio ele venceu com uma margem de diferença avassaladora. Foi a maior vantagem, a maior eleição, a maior quantidade de votos, melhor dizendo, dado ao presidente da República em toda a história do nosso país até então. Agora vem a nota triste. A nota triste foi que a eleição de 60 foi a última eleição presidencial direta antes do golpe militar de 1964. E por que isso, professor? Sobre isso nós falaremos na próxima aula. Um grande abraço e até lá!